Sejam bem-vindos ao canal Zona de Conflito. Hoje vamos falar sobre o recente reconhecimento por parte dos Estados Unidos da vitória da oposição nas eleições presidenciais da Venezuela. Vamos explorar as implicações dessa decisão, os próximos passos que podem ser esperados e como isso afeta a dinâmica política na região. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, foi claro em seu pronunciamento. Para o governo norte-americano, quem venceu as eleições presidenciais na Venezuela foi Edmundo González, o adversário de Nicolás Maduro. Essa declaração, que vem em um momento de grande tensão política na Venezuela, desafia diretamente a afirmação de Maduro de que ele teria sido o vencedor. O reconhecimento por parte dos Estados Unidos coloca pressão internacional sobre o governo venezuelano, abrindo caminho para uma possível transição de poder. Mais de 12 milhões de venezuelanos foram às urnas para votar nessa eleição, demonstrando um alto nível de participação popular. No entanto, o processo eleitoral foi marcado por sérias críticas, principalmente do governo dos Estados Unidos, que apontou uma série de falhas na transparência da contagem de votos. O Conselho Nacional Eleitoral, controlado por Nicolás Maduro, ainda não publicou dados desagregados ou folhas de contagem de votos, o que aumenta as suspeitas de irregularidades. Para os Estados Unidos, essas falhas retiram qualquer credibilidade do resultado anunciado por Maduro. A comunidade internacional, incluindo o Brasil e outros países da América Latina, tem cobrado veementemente a publicação das atas eleitorais para que a decisão da maioria seja respeitada. Com a nota divulgada pelo governo norte-americano, o processamento dos votos e o anúncio dos resultados pelo Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foram profundamente falhos, produzindo um resultado anunciado que não representa o desejo da população daquele país. A rápida declaração de Nicolás Maduro como vencedor da eleição presidencial veio sem nenhuma evidência de apoio. A gente separou, inclusive, um trecho da nota que foi divulgada pelo governo norte-americano que diz o seguinte: o Conselho Nacional Eleitoral ainda não publicou dados desagregados ou nenhuma das folhas de contagem de votos, apesar dos repetidos apelos dos venezuelanos e também da comunidade internacional, como relatou a missão de observação internacional e independente da Carter Center. A falha do Conselho Nacional Eleitoral em fornecer os resultados oficiais em nível de distrito, bem como irregularidades ao longo do processo, retiraram qualquer credibilidade do resultado anunciado pela Venezuela. Dadas as evidências esmagadoras, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano, que Edmundo González ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 28 de julho lá na Venezuela. Vale ressaltar que ainda há uma grande pressão internacional para que Nicolás Maduro publique as atas. Inclusive o Brasil, que ainda está meio em cima do muro, não criticou a questão envolvendo as supostas falhas que a gente viu no último domingo lá na Venezuela. Tanto o Brasil quanto vários outros países estão cobrando veementemente a publicação dessas atas para se encerrar o assunto. A diplomacia brasileira trata a questão com muito cuidado. Aqui no Palácio do Planalto, a avaliação também é de que é preciso esperar as atas para antes se posicionar oficialmente, apesar do presidente Lula já ter declarado que não viu nenhuma falha grave nas eleições daquele país. Embora o Brasil ainda mantenha uma postura cautelosa, esperando a divulgação dessas atas para se posicionar oficialmente, a pressão aumenta. Outros países, como Colômbia e México, adotaram uma postura semelhante, aguardando mais informações antes de reconhecer qualquer dos lados como vencedor. Dentro do Brasil, a diplomacia trata a questão com cuidado. Apesar de o presidente Lula já ter declarado que não viu falhas graves nas eleições, há uma clara hesitação em tomar um posicionamento firme antes da publicação das atas eleitorais. Essa postura tem sido criticada, especialmente pelo histórico do Brasil na defesa dos direitos humanos e da democracia. A leniência do Brasil em relação ao regime de Nicolás Maduro, que já dura mais de 20 anos, é vista por muitos como uma falha em manter uma posição coerente com seus valores históricos. O reconhecimento da vitória de Edmundo González pelos Estados Unidos é um movimento significativo que pode catalisar mudanças na Venezuela. Se a transição de poder ocorrer de forma pacífica, como esperam os Estados Unidos, isso poderia representar uma virada na política venezuelana, que há anos vive sob um regime autoritário. Para a América Latina, o desfecho dessa situação é de extrema importância, pois poderá influenciar as relações entre os países da região
e a postura de organismos internacionais em relação à Venezuela. O cenário político na Venezuela continua tenso e incerto. A pressão internacional por transparência e a reação dos países da América Latina, especialmente do Brasil, serão cruciais para os próximos passos. E o que você acha? Essa imparcialidade velada do presidente Lula pode prejudicar o país no contexto internacional? Deixe seu comentário. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações. O Zona de Conflito fica por aqui. Até a próxima!